Continuando então o nosso tema sobre sistema digestório, vamos hoje para a segunda parte da aula e vamos falar sobre a motilidade ao longo de todo o tubo digestório. A mastigação ocorre na boca, né? Os músculos da mastigação eles são inervados pelo ramo motor do quinto nervo craniano e esse processo é controlado por núcleos que estão lá no tronco encefálico. Durante o processo de mastigação, observa-se a redução do alimento a partículas. Estas são misturadas com o muco secretado pelas glândulas salivares, que lubrifica. A mastigação facilita o processo de deglutição e já tem o início do processo de hidrólise dos carboidratos pela enzima alfa-amilase salivar. A movimentação da boca envolve o ato de roer, cortar, esmagar e misturar o alimento e é realizada pelos dentes. O ato de mastigação envolve o moer e romper os alimentos em pedaços menores para facilitar a deglutição e aumentar a área de superfície do alimento sobre a qual as enzimas irão atuar. O alimento é misturado à saliva e isso estimula as papilas gustativas. A presença do alimento estimula quimo e mecanorreceptores. Estes desencadeiam reflexos que são conduzidos ao sistema nervoso central e coordenam os músculos mastigatórios, tornando a mastigação um ato reflexo. O ato, entretanto, ele pode ser voluntário, mas a maior parte da mastigação durante uma refeição é um reflexo rítmico, causado pela ativação dos músculos esqueléticos das mandíbulas, lábios, bochechas e língua em resposta à pressão do alimento contra os tecidos orais. Na mastigação, o ato voluntário ele se sobrepõe ao ato reflexo, né? Apesar de a maior parte ser um ato reflexo rítmico, como eu falei, você pode interromper a mastigação no momento em que você tem vontade. O processo de mastigação também estimula as secreções salivares, gástrica e pancreática, já preparando outros compartimentos do tubo digestivo que ainda irão receber o alimento. A deglutição consiste no processo de levar o alimento da boca até o estômago através do esôfago. A deglutição é iniciada quando um bolo mastigado ou líquido é forçado voluntariamente pela língua, passando para a parte traseira da boca e chegando à faringe. A pressão do bolo estimula os receptores de pressão da faringe. São enviados, então, impulsos aferentes ao centro de deglutição, que está localizado no bulbo do tronco central, e então é ativado de forma reflexa e sequenciada os músculos da deglutição. A deglutição ela é parcialmente voluntária e parcialmente reflexa. Contudo, quando é iniciado o reflexo, ele é de tudo ou nada, ele não pode ser interrompido, diferente do que a gente viu na mastigação. O reflexo pode ser interrompido lá na mastigação. Na deglutição é um reflexo de tudo ou nada. Então, o processo de deglutição ele é dividido numa fase oral, que é a fase voluntária, e a fase faríngea, que é a fase reflexa. A fase voluntária começa com a ingestão do alimento. O alimento é pressionado pela ponta da língua contra o palato duro e é propelido também pela língua em direção à orofaringe contra o palato mole. Nessa região, o bolo estimula receptores somatosensoriais e aí começa a fase faríngea. A fase faríngea, ela começa a partir do estímulo dos receptores somatosensoriais. O palato mole, ele é elevado em direção à nasofaringe e as cordas vocais mantêm-se juntas, o que eleva a epiglote, ocluindo a abertura da laringe. Isso é importante, uma vez que previne a entrada do alimento pela traqueia. A respiração é inibida e o bolo é propelido ao longo da faringe por uma onda peristáltica. O esfíncter esofágico superior relaxa, permitindo a entrada do bolo no esôfago. Observem nesta figura
a abertura do esfíncter esofágico superior e a onda peristáltica, que propele o bolo alimentar. A fase reflexa da deglutição ela é coordenada pelo centro da deglutição, localizado no bulbo e porção posterior da ponte, no tronco cerebral. Além disso, receptores táteis são responsáveis pelos impulsos aferentes que se originam do esôfago e atingem o centro da deglutição, principalmente pelos nervos vagos e glossofaríngeo. O estômago é uma câmara semelhante a uma bolsa situada entre o esôfago e o intestino delgado. Esôfago e intestino delgado. É dividido em 3 partes com base nas suas distinções anatômicas, histológicas e funcionais. O corpo, que é essa parte média do estômago, ele contém camadas musculares. As camadas de músculo liso, elas são relativamente finas, e essa parte inferior, que é o antro, a musculatura ela é mais pesada. Isso é muito importante na motilidade. Na parte terminal, o esfíncter pilórico, que atua como uma barreira entre o estômago e o intestino delgado, a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. As funções do estômago envolvem o armazenamento dos alimentos ingeridos. Eles ficam ali até que possam ser esvaziados no intestino delgado. Um percentual adequado é eliminado até o intestino delgado, possibilitando uma ótima digestão e absorção. Secreta ácido clorídrico e enzimas digestivas, iniciam principalmente a digestão de proteínas. Tem a função também de misturar o alimento, no qual ele é misturado também às secreções gástricas, produzindo uma mistura líquida e espessa, conhecida como quimo. E é responsável também pelo processo controlado de esvaziar o quimo em direção ao duodeno. Então, considerando as funções do estômago que a gente falou no slide anterior, de enchimento, armazenamento, mistura e esvaziamento, o estômago vazio ele tem cerca de 50 ml, mas pode se expandir até uma capacidade de em torno de 1 litro. Ele pode, então, observe que ele consegue acomodar uma mudança de até 20 vezes o seu volume. E observa-se que há pouca alteração na tensão entre suas paredes e pouco aumento na pressão intragástrica. Por quê? Porque o interior do estômago tem dobras profundas e durante uma refeição essas dobras vão ficando menores e achatadas. O estômago, então, ele se relaxa levemente a cada garfada. Esse relaxamento reflexo é denominado de relaxamento receptivo e ele é ativado pelo ato de comer e é mediado pelo nervo vago. Logo após, o grupo de células específicas, que são as células marca-passo, também chamadas de células de Cajal, elas estão localizadas na região superior do fundo do estômago e são responsáveis por gerar o potencial de onda lenta. Uma vez que o limiar é alcançado, ocorre o potencial de ação e com isso inicia as ondas peristálticas, que percorrem todo o estômago. Observe aqui nessa figura que as ondas peristálticas elas se propagam pelo fundo, corpo, até antro e esfíncter pilórico do estômago. As contrações na região do fundo e corpo são contrações fracas e as contrações na região do antro são fortes e vigorosas. Isso está relacionado também com as características anatômicas dessas regiões. Observe ainda nessa primeira figura que a onda peristáltica do antro empurra o quimo para frente em direção ao esfíncter pilórico. O esfíncter ele se mantém fechado devido à sua contração tônica, mas não totalmente. Então, a pequena quantidade de água e outros fluidos atravessam com facilidade. Já o quimo espesso não, ele fica retido.
A onda peristáltica que chega aqui ao esfíncter pilórico, ela faz com que ele se contraia com mais força, vedando a saída e bloqueando a passagem do quimo para essa região do duodeno. O quimo, então, ele é bloqueado, né, já que o esfíncter pilórico está fechado, e retorna ao antro, apenas para ser movido para frente e retornar de novo, à medida que nova onda peristáltica progride. Esse movimento para frente e para trás contribui para misturar completamente o alimento nessa região do antro. Então, além de misturar o conteúdo gástrico, as contrações do antro também são a força de impulsão para o esvaziamento gástrico. A quantidade de quimo que escapa para o duodeno com cada onda peristáltica antes que o esfíncter pilórico se feche totalmente depende muito da força do peristaltismo. E a intensidade do peristaltismo do antro pode variar sob a influência de diferentes sinais do estômago e do duodeno. Esses fatores influenciam a excitabilidade, o ritmo elétrico, então, gera o potencial de ação, aumenta o grau de atividade peristáltica no antro e contribuindo para uma maior taxa de esvaziamento. Então, gente, esse esvaziamento gástrico, ele é minimamente regulado, né? E ele vai ocorrer, então, a partir da abertura e fechamento desse esfíncter pilórico. Existem fatores gástricos, né? Fatores do próprio estômago que determinam esse esvaziamento. E existem também fatores do duodeno que permite que esse esvaziamento ocorra ou não. Vamos ver agora os fatores gástricos. Primeiramente, vamos falar sobre eles. O primeiro fator, o principal, seria, e que influencia a força da contração, é a quantidade de quimo, né? A distensão do estômago ativa uma maior motilidade por um efeito direto no músculo liso, além do envolvimento dos plexos intrínsecos, nervo vago e o hormônio estomacal chamado de gastrina, que estimula o processo de digestão. Outro fator importante é a fluidez do quimo. O conteúdo estomacal ele deve estar convertido em um líquido espesso, altamente dividido antes de ser esvaziado. Então, quanto mais fluido estiver o quimo, mais lento será esse processo de esvaziamento. Quanto mais espesso está o químico, isso contribui para que ocorra o esvaziamento. Em relação aos fatores duodenais, primeiro vamos lembrar que o duodeno ele precisa estar pronto para receber o quimo. Os principais fatores que influenciam o esvaziamento são a gordura, a presença de gordura, alimentos mais gordurosos, eles demoram mais a ser digeridos, a acidez, a hipertonicidade e a distensão. A presença de um ou mais desses estímulos no duodeno ativa os receptores duodenais, dispara uma resposta neural, que inclui aí os plexos intrínsecos e os nervos autônomos, o que chamamos de reflexo enterogástrico, e também uma resposta hormonal. Os principais hormônios envolvidos são a secretina e a colecistocinina. De maneira geral, essa resposta neural ou hormonal, ela inibe a motilidade e o esvaziamento gástrico. Desta forma, se o duodeno não está pronto para receber o quimo, ele vai adiar o esvaziamento gástrico, reduzindo a atividade peristáltica no estômago, até que ele fique pronto para receber mais quimo. A gordura é o estímulo mais potente em retardar o esvaziamento gástrico, né? Uma refeição muito gordurosa, ela pode durar até 6 horas o processo de digestão. Né? Já observou que quando a gente se alimenta com a feijoada daquelas bem carregadas ou uma acarajé, a gente tem a sensação de que está cheio por mais tempo, né? Quando comparada a uma saladinha, por exemplo.
Então, quando a gente ingere uma refeição muito gordurosa, o esvaziamento ele é mais lento. A acidez é outro fator que retarda o esvaziamento gástrico, porque o estômago ele secreta o ácido clorídrico, então o quimo ele é altamente ácido. E quando chega lá no duodeno, ele precisa ser neutralizado. Então, dessa forma, assim que o quimo chega no duodeno, isso estimula o pâncreas a secretar uma solução de bicarbonato de sódio, que é responsável em neutralizar esse pH. É muito importante isso, já que a acidez ela irrita a mucosa duodenal e também ela desativa as enzimas digestivas que são secretadas no duodeno pelo pâncreas. Existe uma quantidade de bicarbonato que é secretado pelo pâncreas e tem uma capacidade limitada em neutralizar o quimo. Então, assim que essa capacidade ela é atingida, isso estimula a resposta neurohormonal para que o esvaziamento seja retardado. À medida que os macronutrientes eles são digeridos, algumas moléculas osmoticamente ativas elas são liberadas e se a absorção não acompanha a taxa de digestão, essas moléculas elas permanecem no quimo, aumentando a osmolaridade e o conteúdo duodenal. Isso acarreta num aumento de água vindo do plasma e leva à distensão. E esses dois fatores estimulam o retardamento do esvaziamento gástrico. Após o alimento sair do estômago, ele alcança o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em porção inicial, que é o duodeno, jejum e a porção final, que é o íleo. As contrações que ocorrem no intestino delgado elas são divididas em dois tipos, contração de mistura e de propulsão. A segmentação é um tipo de contração de mistura e consiste de contrações oscilantes e anelares do músculo liso por todo o comprimento do intestino delgado. Quando a porção do intestino é distendida pela presença do quimo, o estiramento da parede provoca essas contrações concêntricas localizadas, espaçadas ao longo do intestino, com uma duração de fração de minuto. Essas contrações causam a segmentação do intestino. Elas dividem em segmentos. Quando uma série de contrações relaxa, inicia outras contrações em outros pontos de contrações acontecem. E assim a segmentação vai dividindo o quimo de 2 a 3 vezes por minuto, promovendo aí a mistura do alimento com as secreções do intestino delgado. Essa contração ela ocorre de forma vigorosa logo após a alimentação ocorre e a partir desse movimento o quimo ele é misturado aos sucos digestivos e ele é exposto à superfície absorvente da mucosa do intestino delgado. As células marca-passo determinam o ritmo elétrico básico. A gastrina é um hormônio que é secretado e estimula esse processo de contração, além dos nervos extrínsecos também, né? A estimulação parasimpática também contribui para esse processo de segmentação. Já o complexo de motilidade migratória é um tipo de contração propulsiva. Neste caso, ocorre quando a maior parte da refeição ela foi absorvida, né? Então ela ocorre entre o período entre as refeições. Então, logo que as contrações de segmentação param, elas são substituídas pelo complexo de motilidade migratória. É uma espécie de faxineira intestinal e cada contração ela varre qualquer resto de refeição anterior, além dos detritos da mucosa e bactérias em direção ao colo. O complexo de motilidade migratória consiste de ondas peristálticas fracas e reiteradas
que percorrem uma curta distância pelo intestino até se extinguirem. É regulada principalmente por esse hormônio aqui, chamada de motilina. A motilina ela é secretada durante o estado não alimentado pelas células endócrinas da mucosa do intestino delgado. Quando a refeição seguinte chega, a atividade segmentar é ativada novamente e o complexo de motilidade migratória cessa. Nesse caso, então, a motilina ela é inibida pela alimentação. Este movimento ele é bem importante, uma vez que contribui para impulsionar o alimento ao longo do intestino em direção ao ânus. O quimo agora chega no intestino grosso, né? Quais as funções desse órgão? O quimo vai ser transformado em bolo fecal, ocorre também a absorção de água, né? E nesse processo de absorção, o bolo fecal ele é formado. Além disso, ocorre fluxo de íons em ambos os sentidos do epitélio e ação de bactérias, que está presente em grande quantidade nessa região, né? As bactérias têm muitas ações, metabolismo de nutrientes, fibras, sais biliares, síntese de moléculas como vitaminas e enzimas. Também é muito importante no controle de bactérias não patogênicas. Antes de falar da motilidade, vamos ver essa anatomia do intestino grosso. Nessa figura aqui dá para a gente perceber cada porção do intestino grosso e os esfíncteres, a gente vai observar, né? Os esfíncteres são o íleon recal, que separa o intestino grosso do delgado, e os esfíncteres anais interno e externo, que separam o intestino grosso do meio externo. A musculatura longitudinal no colo é concentrada em 3 feixes, denominada tênia coli. Elas correm do seco até o reto. A musculatura é circular e ela é mais desenvolvida em algumas regiões, formando austrações, que são esses sacos aqui, que dá para a gente observar aqui ao longo do intestino. Esses áustros, eles não são fixos, eles se formam e se desfazem conforme ocorrem essas contrações da musculatura circular segmentando o colo. Nessa porção inicial do intestino grosso, que é o colo ascendente, ocorre a absorção de água, ocorre principalmente nessa região, né? E nessa região o tipo de movimento são as contrações austrais, que são movimentos lentos e pouco propulsores, né? Nessa região ocorre uma espécie de peristalse curta, com movimento de vai e vem. Eles permitem que o conteúdo colônico permaneça tempo suficiente para que ocorra a absorção de água adequada, né? Esse manejo de água é fundamental para a formação de fezes e a sua eliminação. O excesso de água no lúmen pode ultrapassar a capacidade de absorção do colo e produzir fezes líquidas. E a falta de água, por sua vez, pode dificultar o trânsito intestinal e levar à constipação intestinal. O intestino grosso ele recebe em torno de 1 a 2 litros de água por dia. E as fezes normais, elas contêm aproximadamente 100 a 200 ml de água. Já o movimento de massa, ele é um movimento propulsivo. Ele envolve a contração por uma extensão de aproximadamente 20 centímetros, que normalmente inicia no colo transverso e pode percorrer toda a extensão do colo. A contração extensa da parede, como uma peristalse longa, empurra esse conteúdo luminal para uma distância relativamente grande e o bolo fecal vai sendo empurrado em direção ao reto. O movimento de massa ele ocorre de 1 a 3 vezes ao dia. E muitas vezes ele está relacionado a um reflexo longo, como o reflexo gastrocólico. O reflexo gastrocólico ele é estimulado pela presença do bolo alimentar no estômago e isso estimula a resposta motora do colo. Um exemplo desse reflexo muito comum, ele ocorre quando a gente observa, ocorre muito frequentemente a defecação após a ingestão de alimentos depois de um período de jejum, como no café da manhã.
Muitas pessoas elas possuem o hábito intestinal muito regular, de forma que a defecação ocorre quase sempre no mesmo horário. Só que, gente, é importante lembrar que essa regularidade e frequência das defecações depende de muitas coisas, né? Muitos hábitos alimentares, questões ambientais, disponibilidade de tempo, estresse, vários fatores, eles estão envolvidos nisso, né? Então, a chegada do bolo fecal ao reto, principalmente devido ao movimento de massa, distende a parede e essa distensão do reto é o estímulo que desencadeia o reflexo de defecação. Esse estímulo, né, que desencadeia o reflexo da defecação sinaliza também para que a pessoa tenha consciência da necessidade de evacuar, né? Então vamos ver como é que isso acontece. Quando as fezes distendem o reto, mecanorreceptores da sua parede são estimulados e a via aferente leva essa informação até a medula sacral. A partir daí, a resposta eferente do reflexo começa a ser organizada junto com a ação direta do plexo mioentérico. Com a entrada das fezes, há um aumento passivo da pressão interna do reto, que causa a contração de suas paredes e aumenta ainda mais a pressão, de forma ativa. Essa via eferente do reflexo de defecação vai levar ao relaxamento do esfíncter anal interno e à contração do esfíncter anal externo. Para a defecação ocorrer, deve haver o relaxamento voluntário do esfíncter anal externo. Lembra que o esfíncter anal externo é formado por músculo esquelético, né? Então a contração é de forma voluntária. O relaxamento, a contração, o relaxamento. Se a defecação for adiada, a contração do esfíncter anal externo impede a saída das fezes e isso promove a contenção fecal. As fezes são então levadas do reto de volta para o colo sigmoide e o desejo de defecar é suspenso temporariamente. O bolo fecal permanece lá até que ocorra um novo movimento de massa ou que o bolo fecal seja empurrado por movimentos leves, lentos, até que o reto inicie um novo reflexo de defecação. Se o bolo permanece por muito tempo no colo, lembrem que a água vai sendo mais absorvida, a reabsorção de água é aumentada, isso vai causando o endurecimento das fezes e isso pode levar à dificuldade de defecação. Essa aula continua ainda em outro capítulo do sistema digestório.